Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 4 e nós estaremos lendo os primeiros 4 versículos deste capítulo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos de número 1, 2, 3 e 4. Enquanto você está procurando o texto, não posso de forma alguma deixar de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que alegra tanto o meu coração. Oportunidade esta de estar aqui fazendo menção da palavra de Deus para esta amada igreja, minha casa. Então ao Senhor Deus toda a honra, glória e majestade para todos sempre. Agradeço também do fundo do meu coração o meu pastor presidente, pastor Clementino, que Deus abençoe o senhor sempre pela sua liderança e oportunidade. O meu pastor regional, pastor Paulo, Deus abençoe o senhor. E aí, pastor Marcos, pastor Adalberto, os pastores, pastor Walter, todos, pastor Vitor que estão aí, todos os amigos que compõem esse público, que Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Quem achou, diga amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui também. Tem alguns irmãos do Vila Augusta. Dá um aceno aí. Cadê o Glória? Que Deus abençoe. Maico, Amanda, presbítero Marcelo, nosso companheiro. Deus abençoe. Obrigado. Diz o texto sagrado: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, ou o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode se assentar dando glória a Deus e mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Se há uma compreensão clara que a Igreja de Cristo precisa ter em todo o tempo de sua caminhada cristã, é que nós estamos e sempre estaremos, enquanto aqui, envolvidos em uma guerra. A Bíblia, ela é muito clara em nos apontar essa realidade em diversas das suas páginas. Nós que estamos trilhando a caminhada de fé, nós que estamos no caminho, precisamos compreender e ter clareza que a nossa vida está e estará envolvida em uma guerra. Guerra que nós também sabemos e conhecemos, não é uma guerra física. Não é uma guerra contra os nossos irmãos. Não é uma guerra contra um ministério. É uma guerra espiritual. Esta guerra espiritual existe porque duas forças colidem entre si. E, contudo, nós, que fazemos parte de um lado delas, estamos de fato envolvidos. Esta guerra espiritual também existe porque cada lado tem o seu propósito. E também nós conhecemos bem quais são estes propósitos. O propósito do céu é a vida, é a paz, é o amor, é a unidade, é a eternidade com Cristo. Já a proposta desse outro lado é a morte, é a divisão, é a contenda, é o mal. Importante é para nós compreendermos que as coisas que acontecem no ambiente espiritual refletem no mundo físico. Logo, se não compreendermos que a guerra começa lá, mas reflete aqui,
corremos um grande risco de não militarmos a boa milícia. Corremos o grande risco de ter como alvo a pessoa errada. Corremos o grande risco de, ao invés de ajuntarmos, espalharmos. Eu, como igreja, preciso compreender que muitas coisas que ocorrem no âmbito físico se dá como resultado daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Todos que estão aqui nesta noite, sem exceção, estão envolvidos nesta guerra. O inimigo de nossas almas, Satanás, junto com o império das trevas, sempre esteve motivado em atrapalhar tudo que vem de Deus. Desde o começo da história da humanidade, as Escrituras Sagradas nos apontam essa verdade. Porque Deus, em sua linda e perfeita criação, estabelece o jardim, estabelece o homem, e estabelece também a sua vontade. Que vontade é essa? Comunhão e unidade, conhecimento pleno do Altíssimo, um trânsito entre o santo, um livre acesso entre o mundo espiritual, a santidade de Deus. Esta comunhão sempre incomodou o diabo, porque uma vez ele teve e hoje não tem mais. Torna-se então necessária uma estratégia de guerra por parte do diabo para tentar atrapalhar tudo aquilo que Deus construiu, para tentar atrapalhar tudo aquilo que Deus formou. E assim ele o faz. A queda se dá por um ambiente que foi conduzido pelo próprio Satanás, tendo o homem como alvo e tendo o empoderamento como resultado, a desobediência como resultado. Isso aconteceu, vem acontecendo, continuará acontecendo, até o dia em que o Senhor nos chamar. Nós estamos em uma guerra. Importante é, para aquele que está na guerra, não só saber as armas que tem à sua disposição, mas também estar atento às estratégias do inimigo. Porque uma coisa eu preciso lhe dizer: o inimigo de nossas almas não é um inimigo qualquer. Não. Ele é estrategista, paciente, planejador, observador. Ele não vem de qualquer maneira. E o Senhor, me dando esta mensagem, me deparei com este texto. E fiz questão de ler apenas os primeiros 4 versículos, para destacar 3 palavras e meditar nelas com vocês nessa noite, você que está com a sua Bíblia aberta. Observe a maneira que o inimigo trabalha para tentar furtar ou roubar toda e qualquer construção ou obra que vem de Deus. Observe comigo o verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Vamos melhorar? Depois teve... Isso. É importante para nós também compreendermos a questão humana de Cristo em sua peregrinação. O escritor aos Hebreus deixa-nos claro que ele estava sujeito a toda e qualquer paixão. Ele veio para justamente averiguar, vivenciar
toda a experiência humana. Jesus, de fato, é também 100% homem. Sabemos disso, compreendemos isso. A Bíblia está retratando os primeiros passos de Jesus rumo ao início do seu ministério. Antes de qualquer ação, naquilo que se diz respeito ao ministério de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, para jejuar. Esse jejum também é destacado a nós pelas Escrituras. São 40 dias de jejum. E eu gostaria de fazer algumas observações com você aqui. O que é que acontece com o organismo, com a carne, com o corpo de uma pessoa que se coloca ou se expõe a 40 dias sem se alimentar? Muito bem, a ciência explica isso. As primeiras 24 e 48 horas, o organismo vai se valer de algo que nós chamamos de glicogênio. O que é isso? É para dar energia, basicamente. Nesse primeiro momento, é extraído do fígado e dos músculos. Estas primeiras 24 e 48 horas são marcadas por muita fome, irritabilidade, fraqueza e queda de energia. Samuel, Jesus passou por isso? Passou, irmão. Ele era homem. As primeiras 48 horas de Cristo no deserto devem ter sido muito difíceis. Se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer um jejum um pouquinho mais prolongado, de 3 dias que seja, vai compreender bem aquilo que eu estou dizendo aqui. Os primeiros dias são muito difíceis. Dá muita fome. Você fica meio tonto, meio confuso. Por quê? A carne está reagindo. E ela precisa agora trabalhar para se manter viva. Então ela vai se valer do glicogênio que está no fígado e no músculo. Do 3º ao 7º dia, o corpo entra em um ambiente chamado cetose. O que é isso, pastor? Cetose é quando o corpo passa então a se valer da própria gordura para se manter vivo. Aqui, a fome tende a diminuir. É quando aqueles que fazem jejuns mais prolongados dizem que o jejum começa a ficar mais fácil, porque de fato, a fome vai embora. Aqui eu já tenho uma observação para fazer com você. Jesus, não precisamos ir muito longe para compreender, vive em um ambiente sem veículo, sim ou não? Todo e qualquer trânsito que Jesus faz, se não é de barco, ele está de a pé. Logo, concluímos de maneira muito clara que Jesus era um homem magro. Não tinha muito estoque de gordura. A cetose, ela se vale da gordura que temos no corpo. Se sou eu, acho que aguentaria um pouquinho mais. Jesus é um homem magro. Por natureza, ele caminha. Era uma alimentação diferente. Muito bem. Da 2ª à 4ª semana começa a degradação muscular para produzir a glicose. Começa a ficar mais difícil. E por fim, para não cansá-los com isso, do 30º ao 40º dia, começa-se então os órgãos vitais a ser consumidos, a fome bate, e a pessoa que está exposta a esse tempo sem alimentação está numa condição muito ruim. Muito ruim. Extremamente vulnerável. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que eu e você tenhamos a ideia de que quando o tentador chegou, ele encontrou alguém extremamente saudável e forte para agir da forma que agiu. Não, senhores. Eu digo para vocês sem sombra de dúvida, Jesus está debilitado fisicamente. E é por isso que o texto deixa-nos muito claro. Teve fome. Jesus está com fome. Vulnerável. Enfraquecido. E é nesse momento que um outro personagem aparece. E aqui eu quero expor para você a primeira verdade que eu quero extrair desse texto. O
luta dioturnamente contra você, contra a tua casa, contra a tua igreja, sabe exatamente o momento certo de chegar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, verso 3, e chegando-se a ele o tentar, por que não chegou antes? Por que não chegou no começo? Por que não chegou em um outro momento? Porque esperou estrategicamente a vulnerabilidade de Cristo para agir. Fato é, Jesus está com fome. O que é que resolve o problema de Jesus? Comida. O diabo sabe disso. Tanto que de todas as 3 tentações do qual ele usa, a primeira foi justamente essa. Se tu és o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme-as em pão, já que o Senhor está com fome. O que eu quero dizer aqui, senhores? Que nós precisamos abrir os nossos olhos para o ambiente que estamos. Precisamos estar atentos como a tribo de Isacar. Como é a característica da tribo de Isacar? Conhecedores do tempo, conhecedores da época, observavam o que estava acontecendo. Eu tenho uma verdade de Deus para você nessa noite. O seu inimigo não brinca em serviço. O seu inimigo não brinca de ser diabo. O inimigo das nossas almas sabe exatamente onde é o nosso ponto de fraqueza e o nosso ponto de vulnerabilidade. Por que tanta gente sucumbe à tentação? Por que é tão difícil estar envolvido nessa guerra? Porque ele não chega aleatório. Ele não vem para perder tempo. Existe um estudo de caso sobre você. Existe uma observação constante acerca da tua pessoa. Ele sabe quem é mais sanguíneo. Ele sabe quem é mais colérico. Ele sabe quem é propenso a falar demais. Ele sabe quem é propenso a qualquer tipo de concupiscência, porque ele observa. Samuel, é importante falar isso? Claro, porque se não conhecermos e observarmos a estratégia do mal, corremos o risco de perder muitas das batalhas que travamos ao longo da nossa vida cristã. Por que tanta gente cai? Por que tanta gente fraca? Porque o diabo estuda você, observa você, sabe qual é o teu ponto fraco, irmão, e aguarda o tempo certo para dar o bote. Então deixa eu te falar uma coisa. Permita-me dizer, o inimigo está de olho em você. Queima mesmo. E enquanto ele está desenhando, pastores, uma estratégia muito bem elaborada, a questão é o que nós estamos fazendo na nossa vida cristã. Essa é a ideia. Porque se não tenho eu uma percepção clara de que estou em guerra, irmão, eu me distraio. E se tem um ambiente que eu não posso distrair, é num ambiente de guerra. O diabo sabe. O diabo sugere que alguma coisa está acontecendo. Então ele vai tentar distrair Jesus. Porque se Jesus entra em um ambiente de distração, o diabo sai na frente. Agora Jesus está focado. Está com fome, mas está focado. Tem necessidade, mas está focado. Precisa do pão, mas está focado. Eu preciso ter clareza da ação do inimigo contra mim. Senão aquilo que é maldição eu acho que é bênção. Senão aquilo que é morte eu acho que é oportunidade. Porque Jesus precisa de pão, mas não desse. Porque isso aqui é distração. E quantos de nós, por não entender que o diabo está lutando demais contra nós, nos distraímos.
com coisas dessa vida. Ele sabe o ambiente de vulnerabilidade. Ele sabe exatamente quando e como atacar. Jesus, por sua vez, responde desta forma: está escrito. O que é que eu estou vendo nesse cenário aqui? Eu estou vendo alguém que tem necessidade, mas que não se dobra à tentação. Vocês estão me entendendo? Não é que ele não precise comer. Não, precisa. Mas sabe mapear a ação do inimigo. Sabe entender a estratégia do maligno. Não cede à tentação. E além disso, do seu repertório, da sua munição, ele saca um instrumento de guerra. É isso que Jesus faz para guerrear e para lutar esta batalha que acaba de ser travada no deserto. Quando eu meditei nesse texto, o Espírito de Deus disse para mim: meu filho, só vence guerra espiritual quem tem arma espiritual. Está escrito. O diabo também tem repertório, porque ele não tenta uma vez só, ele tenta 3. E ele tenta entrar por diversas maneiras. Se ele não consegue aqui, ele vai aqui. E é assim que ele está tentando. Das 3 tentativas do diabo contra Jesus, as 3, Jesus responde com a palavra. Eu até trouxe para você como curiosidade, talvez muitos, se não todos irmãos, sabem disso. No verso 4, Jesus responde com Deuteronômio 8:3. No verso 7, Jesus responde com Deuteronômio 6:16. E no verso 10, Jesus responde com Deuteronômio 6:13. Quando eu vi essa ação de Cristo no deserto, eu fiquei curioso, porque a Bíblia fala dessa armadura, e eu tive que correr lá para entender qual foi o instrumento de guerra que Jesus usou aqui no deserto, para que, se por um acaso acontecer comigo ou com você, a gente está pronto. Eu corri para Efésios 6. Você pode ir comigo até lá? A partir do verso de número 10 diz assim: no demais, irmãos meus, oh glória, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. Tudo o que, pastor? Depois de ter guerreado, depois de ter lutado, depois de ter travado batalha. O que o escritor aos Efésios, Paulo, está dizendo aqui é o seguinte: se você estiver armado, se você estiver revestido, tu vai entrar na guerra, mas quando ela terminar, tu termina de pé. É, por isso que tem muita gente, infelizmente, que sai todo arrebentado, porque não tomou toda a armadura. Agora aqui Paulo está deixando muito bem claro:
toda a armadura, porque depois da guerra, tu ainda continua marchando na terra. É assim que funciona. Olha lá. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, pastor Marcos, eu entendi. No mundo espiritual, quando o diabo chegou com a mesa, quando o diabo chegou com a tentação, quando o diabo chegou com a proposta, no mundo físico Jesus está fraco, mas no mundo espiritual Jesus tem capacete. Tem! No mundo espiritual tem couraça. Tem! No mundo espiritual tem escudo. Tem! E principalmente quando o diabo chegou, ele desembanhou a espada do Espírito e disse: pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aí eu entendi o que Jesus usou: a espada. Porque tem hora que eu preciso de elemento de defesa, escudo. Mas tem hora que eu preciso de elemento de ataque. Essa percepção eu preciso ter. E ali Jesus entendeu: eu preciso mandar esse camarada para correr. E ele desembanha a espada e usa a palavra. Continuei pensando nesse texto. E falei: Jesus, então qual que é o segredo? O que eu preciso fazer? Faça o que Paulo disse aos Efésios. E eu gostei de uma palavra que ele usa aqui. E a palavra é esta: tomai. Primeiro ele sugere, dá uma sugestão para nós, uma orientação para nós. Ele diz: revesti-vos. Mas depois ele vai dizer: tomai. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Tomai. A princípio, senhores, este tomai traz-nos a ideia de alguém que vai e pega. Foi a primeira impressão que eu tive do texto. A impressão de que alguém tomou a força. Tome! Mas quando eu fui estudar essa palavra, eu entendi o real sentido. Aqui estamos falando de uma palavra grega chamada dekomai. E o que ela significa? Totalmente o oposto daquilo que eu entendi. Porque dekomai significa receber, ouvir, abraçar, aprender, carregar, suportar. E eu falei com Deus: então o que é que eu preciso, Senhor, para ter essa espada à minha disposição? O Senhor disse: você precisa receber. Receber o quê? A palavra. Ah, meu Deus. Você precisa ouvir. Ouvir o quê, Senhor? A palavra. Você precisa abraçar. Abraçar o quê, Senhor? A palavra. E aqui eu quero, nos derradeiros minutos que eu tenho com vocês, pensar um pouco sobre isso. A palavra de Deus, ela foi dispensada a nós com um propósito muito claro: ensinar, discipular, instruir, direcionar, exortar, redarguir. O efeito que a palavra de Deus tem na vida de um homem é muito forte. Observe que no Primeiro Testamento não foi possível a palavra ser revelada à humanidade como foi a nós nesses últimos dias. Porque o próprio Deus, convidando o seu povo para torná-los uma nação sacerdotal, os convidou para entregar a palavra. Mas eles não quiseram, tiveram medo, se afastaram. O Senhor então dá uma ordem a Moisés: pegue 2 pedras e
entalhe as minhas palavras nas pedras, porque o meu povo tem o coração endurecido. A lei, como Paulo vai dizer aos Romanos, ela é perfeita. A lei é boa. A lei não é ruim. O problema está em nós. Por quê? Porque nenhum de nós teria condição de cumprir a lei. Romanos 10, Paulo vai dizer as palavras de Moisés: que aquele que cumprisse a lei, por ela viveria. Nenhum homem foi capaz de cumpri-la. Mas o profeta liberou uma promessa em seus escritos, que chegaria um dia em que Deus pegaria esse coração de pedra, que era o meu, que era o seu, que era o nosso, e trocaria por um coração de carne. O salmista sabiamente vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque Jesus não pecou no deserto? Porque Jesus tinha a palavra. Por que Jesus venceu o diabo? Porque Jesus tinha a palavra. E por que vacilamos muito hoje? Por que muitos de nós não conseguem vencer as guerras diárias da nossa vida? Porque estamos negligenciando a palavra. Porque palavra de Deus, liberada para nós através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra está perto de ti. Essa palavra que traz vida, direcionamento. Essa palavra, para ter efeito em nós, não basta conhecê-la, não basta lê-la, precisa aceitá-la, precisa recebê-la. E qual é a diferença? É muito grande. Porque a palavra, por muitas das vezes, vai trilhar rotas completamente diferentes das minhas, vai mostrar caminhos totalmente diferentes dos meus. A palavra, ela não vem para se amoldar a mim. Sou eu que tenho que me amoldar à palavra. A palavra não vem para se ajustar ao meu modo de ver, ao meu modo de pensar, como muitos estão fazendo por aí, pastores. Eles pegam a palavra e em seus malabarismos teológicos adequam a palavra ao seu modo de ver e pensar. E é por isso que muitos estão corrompidos e não sabem. Não, senhores. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Eu observo, eu aceito, eu abraço, eu recebo e eu vivo a palavra. Você sabe, irmão, que os dias são difíceis, sim ou não? Os dias são maus. E a primeira realidade, a primeira verdade que eu quero que você guarde no teu coração nesta noite é esta: cuidado com as distrações. As distrações é o meio pelo qual o diabo usa e vai usar para que você se esqueça que, como recurso, você tem a Bíblia. Você sabe que muitas destas sugestões e dessa mesa vasta do diabo para nós, muitos de nós, eu preciso dizer e já concluo, muitos de nós estão desapercebidos. Muitos de nós estão vacilantes. Muitos de nós estão abraçando essa ideologia contemporânea. Muitos de nós estamos deixando de lado alguns valores principais, primordiais da vida cristã. O tempo está passando. A estratégia está muito bem elaborada.
O inimigo está entrando aos poucos em muitos lares e famílias através de uma cultura mundana e através do consumo que nós, sem observarmos a estratégia do mal, estamos permitindo dentro da nossa casa. Isso está minando a nossa força espiritual, a nossa energia espiritual, e estamos nos desenvolvendo, permita-me dizer, não é todos, não estou generalizando, mas estamos nos desenvolvendo uma igreja enfraquecida. O Senhor nos chamou para cumprir um propósito e produzir para o reino. Mal estamos conseguindo administrar as nossas demandas dentro das congregações. Quem dirá sair das quatro paredes para anunciar uma verdade viva com poder e autoridade, que é o nome de Jesus às nações? Cuidado com as distrações, cuidado com os pães, cuidado com tudo isso te darei. Cuidado com se tu és filho de Deus, lança-te daqui para ali, porque todas elas são tentadoras e massageiam o nosso ego. Mas Jesus nos chamou para viver o evangelho sério, irmão. Não podemos nos esquecer que o diabo está lutando agora. O diabo está desenhando planos contra você agora. Não distraia. E segundo, use a autoridade que Deus colocou na tua mão. É com essa autoridade que nós continuaremos produzindo para o reino. É com essa autoridade que nós continuaremos marchando rumo ao propósito de Deus para nós e para a igreja. Mas não do meu jeito. A palavra do jeito que ela é, eu a recebo, eu a abraço. Eu sou confrontado, eu a amo, eu caminho por ela. Porque não basta citar palavra para diabo. Diabo não tem medo de Salmo 23 aberto na sala de casa. O diabo não tem medo de Salmo 91. Os 7 filhos de Seva. É Seva? É? Eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. E o diabo falou: conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês estão proferindo um nome que vocês só experimentaram na teoria. Vocês não conhecem esse Jesus que vocês pregam. É a mesma coisa de ter a palavra e não viver a palavra. É a mesma coisa de ter a palavra e não experimentar a palavra. Quantos crentes têm a palavra, mas não vivem a palavra? Uramacalamai. A palavra é a espada que expulsa o inimigo. Se a palavra mandou amar, ame. Se a palavra ordenou perdoar, perdoe. Se a palavra ordenou orar, então ore. Se a palavra manda meditar, então medite. Porque é só assim, irmão, quando ele chegar, você vai ter autoridade de pegar a espada do Espírito e lutar. Urai calamasturi me candelemaia. Não dá mais tempo de sermos crentes nominais. Não dá mais tempo de sermos crentes não praticantes. Se é para viver a palavra, irmão, faz um propósito com Deus hoje. Tenho sido negligente, Pai. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica, assemelhá-lo-ei como o homem que construiu a tua casa sobre areia. Vem vento, chuva, inundação, e leva embora. Mas ao homem prudente, aleluia, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, ele está lá, ele não sai do lugar. Vem a inundação, ele não sai do lugar. Vem o vento forte, ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele vive a palavra, ele cumpre a palavra, ele ama a palavra, ele se deleita na palavra. Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? Quanto tempo faz que você não coloca um propósito diante de Deus para lê-la de capa a capa? Quanto tempo faz que você não medita nas Escrituras? Temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para as séries. Temos tempo para tanta coisa. Mas quando é Bíblia, dá sono. Eu não entendo. É complicado. É complexo. Irmão, em nome de Jesus. Só uma forma de vencermos as astutas ciladas do diabo. Só há uma forma de avançarmos como igreja militante diante de Deus.
Ah, glória. Oh, glória. Elai jokeminasi candelemanagas. Só um jeito. É pela Bíblia, irmão. Jesus usou a Bíblia. Jesus usou a palavra. Posso orar, pastor? Até para proferir o nome de Jesus tem que ter autoridade. Eu quero orar com você, porque junto com você, junto com o ministério, nós somos um só corpo. E não precisamos mais nos lamentar por aquilo que não está acontecendo. Precisamos apenas nos posicionar como igreja verdadeira e organismo vivo. É só isso que precisamos. E nós vamos pedir a Deus misericórdia nessa noite. Misericórdia nessa noite. E que nos libere de fato e que nós tenhamos acesso não apenas de maneira teórica, mas de prática à palavra de Deus. Porque em nome de Jesus, ninguém ficará diante de nós. Feche os teus olhos. Pai, a Ti o louvor, a honra, a glória, a majestade para todos sempre. É a Tua palavra que nós pregamos nessa noite. E ela nos dá um norte, uma direção muito clara hoje. Senhor, se a Tua palavra nos diz para nos revestirmos da armadura de Deus, nós entendemos que a armadura espiritual vem de Ti. Muitos de nós talvez já atiramos, já a encostamos, ou nunca a tivemos. O que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, é que em um pequeno momento aqui do nosso culto, Tu libere para nós, para essa igreja, uma armadura nova, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós não saiamos daqui da maneira que entramos, mas, Senhor, que nós saiamos daqui revestidos e prontos para enfrentarmos as lutas diárias. E por Tua compaixão eu Te peço, vem sobre nós nesse momento, Senhor, e enche a Tua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quem crê recebe de Deus. Quem crê recebe de Deus. Quem crê recebe de Deus. Oh, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O inimigo se levantou, achou que ia derrubar a tua igreja, achou que ia derrubar esse meu irmão, essa minha irmã, mas pela autoridade da tua palavra ele perde as forças nesta noite, em nome de Jesus. Recebe de Deus e aplauda ao Senhor.